E aí, pessoal, TaoriCast no ar e hoje temos o prazer de receber uma profissional que é arte educadora, publicitária e especialista em interpretação para teatro musical e educação moderna. Eu já vou mostrar ela para vocês, porque o trabalho dela é maravilhoso. Estou muito feliz de tê-la aqui hoje nesse episódio do TaoriCast. Mas antes, vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula como a nossa principal patrocinadora, é a medicina tradicional chinesa, as fórmulas chinesas para a sua saúde e bem-estar. Quer conhecer? Acesse aqui ó, o QR Code que está aparecendo na tela ou entra no fitoformulanatural.com.br. Vai até lá o final do site que tem um blog e aí você vai conhecer um pouco mais da medicina tradicional chinesa e por que usar as fórmulas. Ou vai aqui, ó, se você está no YouTube, desce que tem vários episódios de medicina tradicional chinesa aqui no TaoriCast, tá bom? Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor dessas fórmulas. Então você vai acessar aqui ó, o QR Code que está aparecendo, tá bom? Ou entra lá no Instagram do Guia Natural Saúde, que aí você vai encontrar um prescritor dessas fórmulas mais perto de você. Para encerrar os nossos patrocínios, a gente tem o Espaço Taori, que é esse espaço maravilhoso onde a gente grava o nosso podcast. Aqui você consegue gravar o podcast, gravar o seu curso, gravar a sua aula ou realizar o seu evento. Quer saber mais? QR Code também está aqui na tela ou entra no spacotaori.com.br. Vem fazer o seu evento, seu podcast, sua aula ou seu curso um sucesso aqui no Espaço Taori. Já falei sobre todos os patrocinadores, agora bora falar da nossa convidada. Ela combina suas habilidades em artes cênicas e publicidade para criar experiências educativas únicas e inclusivas. Hoje, ela vai compartilhar conosco a sua visão sobre a importância da inclusão e diversidade no entretenimento e na educação, além de nos contar tudo sobre a Turma do Longuinho, seus personagens e o impacto do aprender brincando no processo de aprendizado. Hoje é dia de falar de inclusão com ela, Carol Porto. E aí, Carol, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu e os meus alunos aqui, ó, Sim. Estamos muito felizes de poder falar desse assunto tão importante. Olha, estou muito feliz de verdade de ter você aqui e falar sobre esse tema que a gente ainda não trouxe, mas que é importantíssimo sempre estar falando, né? Mas antes da gente falar da inclusão e falar da turma, eu quero saber como é que iniciou a sua carreira nas artes cênicas e na educação moderna. Como é que veio essa vontade de fazer artes cênicas? Eu sempre gostei muito de teatro, de assistir e de música. Uhum. Então, acho que até por isso que depois eu fui indo para o teatro musical e trouxe isso para as minhas aulas. Mas eu comecei como atriz, então eu fiz artes cênicas aqui em Santos. E aí eu fui para São Paulo e fiz testes, e aí fiz comercial, aquelas coisas que todo mundo que gosta dessa área trabalha, com figuração, para sentir como é que é. E aí, assim, é uma área difícil, que exige muito estudo e também muitas indicações, né? Todo mundo sabe que não é tão simples assim. E aí eu fiz uma participação numa minissérie da Record, que se chamava Conselho Tutelar, no Rio de Janeiro, que foi, assim, minha experiência mais maravilhosa de set mesmo, de gravação com atores conhecidos e vivenciar esse glamour, né? Porque, assim, é uma realização de você estar fazendo o que você gosta, que é interpretar, mas também é glamuroso, né? Você chegar num lugar que a pessoa chega com um fone e fala, estou aqui com a atriz Carol Porto, você deseja alguma coisa? Então, assim, é gostoso, né? Ai, sim, claro. E foi muito legal, assim, viver tudo isso, né? Só que aí quando eu retornei pra cá, fiz a gravação, foi só uma participação e tal, eu tinha minhas filhas, né? Então, assim, pra mim ficar indo pro Rio, porque é uma coisa que a gente tem que estar sempre nos eventos e conversando com as pessoas e fazendo os testes, tudo é network, né? E aqui em Santos eu decidi, optar por ser mãe, vamos dizer assim. Entendi. E aí eu cheguei a fazer alguns musicais, muitos testes, e era o que eu mais gostava, né? Então, assim, entre a TV e o teatro musical, o que mais me apaixonei foi pelo teatro musical, apesar de ter vivido essa experiência muito legal na TV. E aí eu decidi, bom, sou mãe, né? Não tem como eu ficar viajando, eu preciso optar. E aí eu comecei a dar aula. E como eu sou formada em artes cênicas, eu podia lecionar o teatro e a música e o circo. Olha, que legal, não sabia. Então eu comecei fazendo exatamente isso. Eu comecei a dar aula de teatro por uma companhia de São Paulo, que tinha filial aqui em Santos. Sim. E aí fui indo, depois comecei a dar circo, aí depois comecei a dar música. E aí quando eu vi, eu tava dando aula em várias escolas. E fiquei um bom tempo assim.
Então são quase 18, 19 anos aí de sala de aula. E aí depois eu fui cada vez mais estudando mais pedagogia, né? E aí eu fiz na PUC a educação moderna. Então, assim, eu não tenho a pedagogia, né? Mas eu tenho a formação em artes cênicas e essa pós-graduação e diversos cursos que eu fiz, né? Claro. De arte e educação, de musicalização. E aí, com tudo isso, na pandemia, começou os bonecos. Porque aí eu trouxe o Londinho para falar do distanciamento social e tal. E aí começou a misturar tudo. Então foi aí que começou a misturar inclusão, diversidade, artes cênicas, teatro musical. E tudo misturado para poder proporcionar para as crianças uma variedade de entretenimento, mas com educação. E podendo falar de um assunto que, assim, é delicado. Não é tão simples de falar, de passar informação. É verdade. Entendeu? E é isso que você disse, né? Eu acho que a criança, tudo que ela vai assistir, pelo menos na minha visão, tem que ensinar algo a ela. Exatamente. Né? É por isso que, né, quando a gente... eu acho que eu até entendo quando um pai, uma mãe, porque meu filho assiste aquilo, mas eu vejo que não ensina nada. Mas a gente espera que o conteúdo que seja feito para a criança... seja pensado, estruturado, para que traga algo, que nem eu sempre falo, assim, né? As pessoas falam para mim, sempre tem algo pedagógico, né? Eu falei, gente, a pedagogia tá dentro de mim. Então, assim, tudo que eu faço tem um porquê. Claro. E a gente vê que, assim, tem entretenimento que ele é só um entretenimento, uma coisa boba, assim, uma coisa que você vai ver e tal, e vai passar o tempo. E tem um entretenimento que é mais estruturado. Só que qual é a minha ideia? Que isso funciona, tá? Assim, testado aí esses 4 anos que eu tô com a turma do Londinho e esses quase 20 anos de sala de aula. A criança aprende melhor brincando. Ela aprende melhor quando ela tá num espaço que, assim, ela não tá sendo cobrada. Entendeu? Então ela absorve melhor. E no caso dos bonecos, as crianças, os adolescentes, eles se veem nos personagens. Então eles falam, nossa, eu também sinto isso, eu também passo isso. Eu tenho um amigo que também tem isso. Meu primo, ele é autista, ele usa esse colar. Então, assim, conecta. Porque não tá assim, vou pra sala de aula, vou aprender matemática. E nada contra a matemática, né? Apesar de ser péssima. Mas assim... não, somos dois. Inclusive, eu falo com os professores que eu dou workshop de usar os personagens e a literatura e a música na matemática. Porque assim, Carol, eu aprendo muito melhor se for algo assim mais lúdico. Por conta de eu ter esse quê artístico. Sim, mas eu tô super com você, ó. Eu lembro no ensino médio, a gente... Você tá no ensino médio ou no fundamental, aí você vai aprender alguma coisa de matemática. Quantas vezes tu achava na internet ou o professor, porque tem uma musiquinha que é mais fácil. Se você você grava. Então, isso. Que nem já vem de lá, já, ó, a música e tudo mais, né? Exatamente isso. E tanto que hoje, assim, a gente vê uma demanda muito grande de professores, né? A gente vê no TikTok, nas redes sociais, que pegam, por exemplo, o funk. E o funk é uma coisa, assim, também que eu queria falar, porque é muito engraçado. Eu sou professora de musicalização infantil. Sim. E já teve escolas que diretoras vieram me falar assim, você tá colocando funk? Não, porque o funk... Aí eu falo, gente, deixa eu explicar pra vocês uma coisa. O funk é um gênero musical. Sabe? Exatamente. É o soul music e tal, que veio lá. Então, assim, é todo um estudo. Lógico que as pessoas pegam qualquer gênero e colocam uma letra que não é legal. Exatamente, entendeu? Porque no pop, no samba... Quantas coisas em inglês que a galera canta que nem sabe o que tá falando, E os né? sambas antigamente, que era tudo de duplo sentido. Entendeu? Então, é sobre isso. Exatamente. Então, assim, mas eu tava falando que aí o professor pega, de repente, um funk, que é isso, entendeu? É o que vai conectar com o seu adolescente. E aí você passa a mensagem, entendeu? Então, assim, eu tenho um personagem aqui, que é o Jonas, né? Depois a gente vai falar deles. E ele tem um rock, que é o rock dos sentidos. Só que uma vez eu fui numa comunidade e os meninos, assim, eram meio adolescentes já. E eles estavam me olhando com uma cara muito tipo, o que essa menina vai falar com esses bonecos pra gente, sabe? Eu toda colorida, que eu vou toda colorida, né? Aí eu peguei e falei assim, vocês gostam de que gênero musical? Aí eles, funk. Eu falei, quem sabe fazer beatbox? Assim, tipo uma batida. Eu sei. Aí começaram a se empurrar, tal, vieram. Eu falei, então é o seguinte, esse aqui é o Jonas, ele é deficiente visual, né, pessoa com deficiência visual, e ele tem um rock dos sentidos, que é o tato, olfato, paladar, tal. E aí é o seguinte, você vai fazer o beatbox e eu vou cantar. E aí, assim, começou. O que eu transformei o rock, eu peguei a mesma letra que eu tenho,
e coloquei no funk. E aí eu ganhei, assim, a conexão com eles, entendeu? A partir do momento que eu ganhei essa conexão, aí eles ficaram muito mais receptivos pra ouvir o que eu tinha pra falar e até quebraram um pouco a barreira do boneco ser uma coisa de menina ou de criança, entendeu? Então, assim, eu sou suspeita pra falar, mas a música, ela tem um poder, assim... Tanto que temos musicoterapia, né? Então... Que a música é muito poderosa. Então, ela abre essa porta de conexão, sabe? É, exatamente. A gente recebeu aqui um terapeuta do som, que ele trabalha com a terapia do som. Nossa, incrível. Então, assim, a música, o som, eles estão muito ali, né? A música é um som. Exatamente. Então, assim, sabe, acho que já traz essa ligação, né? Como Até a funciona. vibração. Eu tenho uma aluna que ela tem o TEA, né? O autismo. Sim. E aí eu levo uma caixinha de som da JBL, assim, pequenininha. E ela na ponta, ela vibra, né? Ela vai fazendo assim. É verdade. E ela, quando ela tá muito agitada, ela vai lá e ela fica com as duas mãos, assim, ó, fazendo assim. Só assim, ela só fica ali assim, aí ela vai se regulando e tal. Olha. Aí depois ela sai do som. Olha só. Então, assim, é bem legal, assim, a gente estudar isso, né? E é uma coisa que eu acredito muito e trago muito pra minha vida como mãe e como professora. E como artista também. Sim, claro. Não, e é aquilo também. Você soube onde você estava, qual era o seu público e adaptou aquilo àquele público. Exatamente. Que poderia ser funk, pop, ele já é roqueiro, mas é samba, né? Tanto que gêneros. assim, cada um deles tem um gênero de música, sim, né? então. Justamente por isso. Para que as crianças aprendam que gêneros musicais. Eu não gosto de samba, mas eu gosto de rock. O do Pedro é baião. Então, assim, o da Leca é um sambinha. O da Tina é uma música mais Disney. Assim, depois você escuta, pra você vai lembrar, você escuta e fala, todo mundo que escuta a música da Tina fala, nossa, parece meio Disney, assim, meio princesa da Disney, mas foi proposital. Entendi. Então cada um vai se conectar com alguma coisa de alguma forma. Sim. E essa é a ideia, para que todos consigam estar numa apresentação e todos consigam sentir algo e se conectar comigo ou com algum dos bonecos de alguma forma. Sim, entendi. E a publicidade? Quando é que ela entra? Então, olha só essa história. Quando eu comecei artes cênicas, eu já estava fazendo publicidade. Fez 2 faculdades ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Eu fazia uma de manhã e uma à noite. Nossa! Mas por quê? Tem um porquê. Por causa do meu pai. Porque assim, eu fiz um ano de enfermagem. Eu saí da escola com 17 anos, a gente... Rolou aquele momento de... Sabe quando você tá muito imatura ainda? Sim. E aí você precisa decidir alguma coisa? Enfermagem. Aí eu fiz um ano de enfermagem e eu sou muito desastrada, né? Eu já te falei no começo. Tenho até medo de derrubar as coisas. E aí eu falei, gente, imagina eu com seringa, com agulha, não tem condição. Tendo que tirar sangue. Não dá. E aí eu fiz um ano. Quando eu vi que não queria, o meu pai ficou muito bravo. Porque você tem que saber, porque assim, o meu irmão sempre foi muito certeiro e eu sempre muito perdida, né? Artista, né? Meio... Aí eu falei, não, vou ver. Aí eu precisava decidir logo outra novamente. Sim. Não tive tempo pra abrir publicidade, eu entrei. Já tava fazendo um ano publicidade. Aí quando eu vi artes cênicas, eu falei, é artes cênicas que eu quero. Aí ele, não, você não vai mudar de novo, porque não sei o que, só se fizer as duas. Eu falei, tá bom, vou fazer as duas. Aí era assim, né? De manhã eu tava assim, ó, na aula. Porque a de artes cênicas era à noite, que era a que eu gostava mais. Sim, claro. E a de manhã era publicidade, então eu dava aquelas pescadas, né? Nossa, eu imagino. Mas assim, a publicidade, ela tem muito a ver, né? E assim, hoje, quando eu estudei a educação moderna da PUC, eles falam muito sobre a propaganda, que antigamente a propaganda, por exemplo, ela vendia um carro, ela falava do carro. Então, esse aqui é um carro, ele tem 4 portas, 2 portas, ele tem câmbio automático, ele tem câmbio isso, ele tem aquilo. Hoje não se vende mais o carro. Hoje se vende uma história, para a pessoa querer vivenciar a história com aquele carro. Sim. Então, a publicidade está muito ligada com a arte, com o storytelling, que é a contação de histórias. Exatamente. Entendeu? Então, assim, por mais que eu tenha feito por conta do meu pai, pra entregar o diploma, falar, olha, tá aqui. Olha, tá aqui o diploma. Bonitinho, tenho o diploma até hoje. Eu não exerci muito, eu não trabalhei em agência e tal, mas assim, a criatividade, as aulas que eu tive, os professores que eu tive, que inclusive hoje eu tenho contato com alguns que eu tenho a honra de falar, foi meu professor de publicidade e tal, fizeram parte de quem é a Carol. A Carol artista e a Carol professora. Eu passei pela publicidade e por mais que não tenha sido uma coisa assim que eu super quis, eu tinha que passar de ano, né? Claro. Então, assim, eu tinha que estudar. Sim. Mas foi muito importante pra mim. Hoje ela me ajuda até assim, eu que faço minhas artes, eu que faço meu Instagram. Eu ia falar vídeos, exatamente tudo. Isso. Quanto ela não te ajuda agora nas redes sociais. Exatamente. Valeu muito.
ter feito a publicidade. Valeu, pai, obrigada. Fez as duas ao mesmo tempo, mas valeu, vai. Valeu. Agora, vamos entrar de vez na inclusão e diversidade, tá bom? Tá. Eu quero saber dessa importância da inclusão e diversidade no entretenimento. Tá. Isso é, assim, é do meu coração, sabe? Então, assim, é um propósito que sempre teve dentro de mim e que eu descobri e aflorou mais e eu fui que fui, né? Mas quando eu comecei, muitas pessoas falavam assim, nossa, mas inclusão não vende. Entretenimento com inclusão não tem nada a ver. Juro. E aí eu ficava chateada, né? Porque eu falava assim, gente, como não tem nada a ver? Tem que ter. Porque assim, qual é... Então aí até virou até um objetivo meu, sabe? Isso daí. Qual que é a ideia da Turma do Longinho? É que no entretenimento tenham personagens diversos. E não a princesa que é linda, magra e tem um cabelo maravilhoso, com uma coroa maravilhosa. E ok que nós já estamos, graças a Deus, também com princesas novas, com corpos diferentes, com cabelos diferentes. Mas, por exemplo, careca. Uma princesa careca. Pode até ser que exista. Eu já vi em alguns filmes da Disney coadjuvantes, mas eu nunca vi, assim, por exemplo, a Ariel. A princesa careca. Tipo, o filme da princesa. Não tem. Pelo menos eu desconheço, entendeu? E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, imagine uma criança com leucemia, ou com câncer, ou com alopecia, ou com qualquer problema imunológico que tem que perder o cabelo. Às vezes um acidente, sei lá. Como que ela não vai se sentir com a vaidade da mulher? Porque nós somos ensinadas que pra gente ser bonita, a gente tem que ser assim, 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 assim. E como eu já disse, eu repito, hoje a gente já tá quebrando vários, né, estereótipos, graças a Deus, mas ainda tem muita mulher que morre por conta de estereótipo, de mesa de cirurgia, né? Então, assim, é muito importante que o entretenimento mostre que isso é normal e que ser diferente é o que é a vida, velho. Ainda bem que a gente é diferente. Sim. Que chato que ia ser todo mundo princesa, todo mundo magra, exatamente. todo mundo príncipe num cavalo, né, branco. Então, assim, é muito importante que as histórias tenham protagonismos de uma menina, uma criança preta com cabelo cacheado, uma menina sem cabelo, uma menina com síndrome de Down. Então, assim, a síndrome de Down tem o olhinho mais juntinho, tem algumas especificidades, né, assim, aparentes e físicas. Colocar ela, como também já teve em novela, colocar para trabalhar, colocar para ser protagonista, colocar para ser a principal da história, não é coadjuvante, não é amiga da amiga da amiga. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje a gente tem aí o Mundo Bita, que veio com o Léo, que é o personagem com autismo. O Mundo Bita, que é uma referência de conteúdo infantil. Demorou pra vir, tu concorda? Né? Tipo assim, demorou muito. Veio agora. Sim. Então, por exemplo, eu tô com a turma há 4 anos já, né? Então, assim, eu tô há 4 anos lutando na mata, porque eu tive muita resistência. Porque é isso, se você não é uma mãe de uma criança com deficiência, ou se você não é uma família que tem alguma coisa assim diferente perante os outros, né? Porque ser diferente é normal, ninguém tá interessado. Então, por exemplo, minha filha tem cabelo, eu não quero saber da Leca, princesa careca. Isso não tá aqui no meu dia a dia. Até a sua filha, Deus o livre, guarde, de repente, ou você, enfim. A gente não sabe o que pode acontecer, sabe? E quando eu falo de inclusão e acessibilidade, a gente pensa só assim, mas eu não tenho nenhuma neurodivergência, eu não tenho nenhuma deficiência, eu nunca vou precisar usar. Você pode sofrer um acidente e ficar sem as suas pernas e precisar de uma cadeira de rodas, você vai precisar de acessibilidade. Você nasceu assim, mas você pode sofrer um acidente. Então a gente nunca sabe, por exemplo, uma pessoa idosa, ela pode de repente precisar de uma bengala, ela pode ficar cega. Então são coisas que assim, a gente tem que preparar o mundo para ser inclusivo e acessível para todos. Não é só para quem é neurodivergente. Sim. Entendeu? Então assim, hoje se fala muito mais, hoje nós temos muito mais blogueiros e influenciadores com deficiência, trazendo a informação. E uma coisa que eu sempre falo, Vitor, que é muito importante, sem informação, não tem como você respeitar. Porque se você não sabe nem o que é, como que você respeita? Entendeu? Que é o caso do colar de girassol. Então, por que as pessoas usam o colar de girassol? Porque aí você consegue ver que uma deficiência invisível, você consegue ver que ela tem alguma deficiência. Já aconteceu comigo em banheiro de mãe passar com criança na frente e todo mundo reclamar. A fila aqui, não sei o que. A pessoa fala que ele, né, ou ela tem autismo, mas não tá usando o colar, vamos supor. Aí fica todo mundo com cara feia. Então, assim, essa humanidade, esse respeito, ele tá se perdendo, né?
Então, a gente ter que pôr um colar pra pessoa respeitar é um absurdo. Mas, ainda bem que temos, né? Sim, sim. E assim, cada vez mais as pessoas estão usando. E aí também tem muito preconceito da própria família que não quer colocar na criança porque não quer que os outros saibam que a criança tem. Então, assim, ainda é uma mata, sabe? Pra ir descobrindo, mas graças a Deus hoje eu sinto já que tá bem melhor, as pessoas estão mais receptivas, o entretenimento tá buscando mais e trazendo esse protagonismo, graças a Deus. Então hoje tá mais fácil. Mas quando eu comecei, foi bem difícil. Foi. Foi. E desanimador também. Assim, desanimador no sentido de eu me desanimar com o ser humano. Não com Entendi. o projeto, entendeu? Porque eu falo, cara, tipo assim, de ter mãe que foi numa escola que eu trabalhava e falou assim pra diretora, eu não quero que a Carol Porto dê aula de socioemocional, que eu dava socioemocional, né? Pra minha filha por conta da Aleca Princesa Careca, porque é um assunto muito forte pra minha filha ter contato. Eu falei, gente, assim, você pode depois perguntar para as pessoas que já assistiram a minha contação de história. Em momento algum, isso aqui é pesado. Muito pelo contrário. É super leve, é Até porque super você tá didático. falando com criança. Tu entendeu? Eu não preciso falar a palavra câncer. Sim. Apesar de que isso é um outro tema, né? E muitas amigas minhas, assim, que tiveram o câncer, que tem comunidade, elas falam, câncer, tem que falar aquela palavra, aquela doença. Isso já foi, gente. Tá lá atrás, entendeu? Então, assim, é assumir as coisas. Eu falo muito sobre diagnóstico que você... Tem um nome que eu esqueci agora. Precoce. Precoce, sim. Então, a Leca traz um pouco disso também. Ela fala que ela sentia cansaço, que apareceu umas manchinhas, e que ela foi no médico, porque nem sempre a gente tem que ir no médico só quando a gente tá doente. Então, assim, são coisas que, tu devia ficar feliz da sua filha ter contato com isso. Porque se ela sentir alguma coisa diferente, ela fala, mãe, tô com uma dor de cabeça. Será que não é melhor a gente ver? Porque eu tô tendo pode ser a vista, né? Então, essa coisa precoce é muito importante para um monte de diagnóstico, que depois, se você pega desde pequeno, você consegue ter uma melhora muito melhor. Melhora muito melhor, foi foda. Mas, enfim. Então, o entretenimento tem que ter diversidade. A palavra é diversidade, tem que ser diverso. Sim, né? e é aquilo também. Não necessariamente porque que ela tem câncer, tipo, a gente tá falando só do câncer, mas tá falando de uma pessoa careca. Uma menina pode entrar na escola e ser careca. Isso, é exatamente Pô, mas será que não vai rolar um bullying? Vai. Então, mas aí tem a princesa... Como é a princesa? Leca, Princesa Careca. A princesa Leca, que ela viu que é careca e, tá tudo bem. E a história dela é muito linda, Então... assim. Fala sobre magia, fala sobre o poder do amor, fala sobre tirar a tristeza do olhar, porque ela atrás da cabeça dela... Olha aí, eu dando spoiler. Atrás da cabeça dela tem um coração. Então, tem um determinado momento da contação de história que eu falo assim, que ela descobriu algo mágico, que se ela tivesse cabelo, ela nunca teria enxergado. Porque o cabelo ia cobrir, ela nunca ia saber que ela tinha um coração na nuca. Sim. Né, atrás do cabelo. E aí, quando ela fica careca, tudo bem, ela passa por todo o processo, ela fica triste e tal, mas ela descobre o coração e aí como tudo, né, nos contos de fadas tem uma magia, né, ela descobre que ela tem o poder de tirar a tristeza das pessoas, que é o poder do amor. E eu falo que esse poder do amor todo mundo tem. Só que o dela é mágico, ela consegue sobrevoar os reinos e ver quem tá precisando, e aí ela desce na casa da pessoa, e aí ela vive um momento ali de qualidade de amor pra pessoa se sentir amada. Então ela tem um quê a mais que a gente, mas o poder do amor a gente tem. É só a gente saber olhar pra outra pessoa. Sim. Enxergar, né? Porque saber olhar a gente sabe, enxergar que às vezes a gente não consegue, né? Eu quero saber a história dela toda agora, gente. Eu sou daqueles que tu tava falando, eu já tava aqui, ó. Imaginando, eu tô vendo a tua cara. Eu adoro ouvir uma história, nossa. É muito legal, tá e conecta vendo? com um adulto que tu não tem noção. E vai muito além do câncer, né? Muito além. Muito, por isso que é triste quando você recebe, assim, são poucos, graças a Deus. Sim. Foram muitos poucos feedbacks ruins, assim, né? Mas que esses poucos me deixam triste, como eu falei pra você, triste com o ser humano. Eu falo, gente, que deu errado aqui? Nossa, não, e viajou, né? Foi pro nada a ver. E aí vem com um pouco de mesquinhez. Então, assim, minha filha não tem, eu não quero que ela tenha contato, mas ela vai ter contato com uma amiguinha no parquinho. E aí, sabe qual que é o lance todo da Leca? É assim, ó, você entrou no elevador, exemplo,
Você não conhece a pessoa, você entrou no elevador de médico, que entra um monte de gente. Aí tem uma criança careca. Imagina, essa criança já tá passando, de repente, por uma quimio, já tá triste, já tá sentindo a vaidade dela horrível. Aí vem uma outra criança, que lembra que eu te falei? Não tem conhecimento, então ela não sabe. Sim. E ela pode ter várias atitudes. Por exemplo, ela pode falar, que feia. Ou ela pode falar, mãe, que isso? Ai, por que não tem cabelo? E a criança que tá falando, ela não tá falando da maldade. Porque ela nunca viu, nunca teve lá no livro, nunca teve lá na Disney, ela não viu uma princesa, uma menina careca. Aham. Então pra ela aquilo é o quê? Gente, o que aconteceu? Porque ela não tem cabelo. Aí tu imagina a pessoa que tá recebendo isso. E sabe o que eu imagino? Se eu sou a mãe dessa criança. Porque eu tenho 2 filhas meninas. E mãe é E mãe, mãe, né? quando fala, meu, quando você vê seu Aham. filho sofrendo, é rasgar teu coração. Então, Entendeu? Então, assim, eu acho que essa construção minha toda vem muito de tudo isso que eu sinto, sabe? E eu me coloco, eu tenho muita empatia, cara. Eu me coloco muito no lugar dos outros, assim. E o que eu não queria que eu fizessem pras minhas filhas, e o que eu não queria que outra mãe sentisse, é o que eu tento fazer com os personagens. E o entretenimento é muito forte. As crianças sempre estão conectadas com Patrulha Canina, Casneto, não sei o quê. São coisas, assim, independente do teor, né? Que tem coisas que eu não gosto e que as crianças Sim. gostam, mas enfim. É entretenimento. Então, se você pode unir o entretenimento com a pedagogia, com algo que vai te ensinar, algo que vai te trazer ser humano, sabe? Que vai te trazer essa humanidade, esse olhar. E aí teve um caso também de uma mãe que falou que os 2 filhos dela, pequenos, 7 anos, ela foi contar a história da Leca e na hora que ela abriu o livro, que é um e-book, né, que eu fiz, que ela abriu o e-book, os filhos dela falaram assim, nossa, que horrível essa menina, que feia. Ela falou, Carol, eu comecei a chorar, porque eu falei, não acredito que os meus filhos homens estão falando isso, eu sou mó mãe inclusiva. Ela ficou... Mas assim, é a Nossa. reação, é o repertório deles, não é o repertório dela. E ela ficou chocada, eu fiquei muito mal, não sei o quê. Mas aí daí ela conversou muito com eles. E aí ela falou que ela conversou tanto que hoje eles amam careca. Que quando eles estão na praia, eles veem até um homem careca. Eles falam, tua careca é bonita. Porque eles ficaram tão assim, empáticos, entendeu? Mas é isso, assim. Por exemplo, você tem um filho homem. Que filho você tá criando? Que homem ele vai ser amanhã? Um homem que vai valorizar uma mulher, mesmo se ela for sem cabelo, se ela for gordinha, se ela tiver o cabelo encaracolado, né? Então, assim... A gente tem que criar essas novas crianças, esses novos homens de amanhã, para que a gente não veja um mundo tão esquisito, né? Porque o nosso tá esquisito, né? Tá. Depois da pandemia achamos que ia melhorar e deu uma piorada, achei. Deu uma piorada. Agora eu vou para um outro lado. Que nem você falou desse lado dessa mãe. Ela, uma pessoa super inclusiva, os filhos falaram isso. Sim. E aí... como é que a gente deve ver a criança quando ela veio com um preconceito que o pai ou a mãe trouxe para ela, que o adulto trouxe? Como é que a gente deve ver isso? E como deve ser tratado? Isso é o que eu tento fazer muito com a turma, assim. E por isso eu gostaria muito de passar isso para outros educadores. Para que juntos a gente faça essa transformação. Porque eu não consigo estar em todos os lugares, né? Quando a criança vai assistir, não precisa necessariamente assistir, mas de repente tá em sala de aula mesmo. E usar um boneco, não precisa ser o meu. Pode ser um boneco seu que você criou. Sim. Ou um livro seu que você goste. Mas trazendo essa diversidade, o que vai acontecer? A criança ela vai começar, principalmente na educação infantil, que é onde eu inicio com a turma, ela vai começar já a moldar aquela criança. E para ela aquilo vai ser super normal. Porque sim, para os nossos pais, para os meus avós, né? É outra lente de vista, entendeu? Então, a criança ensina. Aí a criança leva pra casa. E aquele preconceito, que foi o caso dessa menina aí, dessa mãe. A mãe tem preconceito. Exatamente. A menina não tem. A menina não queria ficar fora das minhas aulas, mas ela obrigou a menina a ficar. Até uma hora que a menina falou que ela não ia nas minhas aulas e que ela era a única criança que não fazia as minhas aulas. E aí ficou pedindo pra mãe, e aí a mãe acabou cedendo, e ela foi pra aula e viu a Leca, vivenciou as coisas. Mas assim, a criança sempre tem esse poder. Porque pai e mãe é bobo por criança, né? Vó, a gente se derrete todo com as crianças, a gente aprende muito com eles. Sim. Então eu acho que é ali que a gente tem que ir. Porque essa lente antiga e ultrapassada que vem vindo de lá de trás, às vezes não tem como a gente mudar. Sabe quando a gente fala assim, a sua mãe não vai mudar? Tipo assim, minha mãe já tem 70 anos, ela não vai mudar. O que ela aprendeu. O que ela achar que é certo, é certo. Que nem a minha mãe, ela tem muita dificuldade, assim, por exemplo, a minha filha tem 13 anos.
E ela tem um amigo que era menina, mas agora é menino, e o nome dele é menino e tal. Esse assunto de diversidade LGBT tem toda uma nomenclatura que eu confesso que eu esqueço, sim, tá? não, fica Eu tranquilo. esqueço, mas assim, eu sei que tem. E aí, enfim, ele é menino agora. Um menino trans. Isso. Aí a minha mãe ficou sabendo, né, tal, e ficou desesperada. Mas, mas como é que é? Mas que banheiro que vai? Mas que não sei o que, não sei o que. E a minha filha Isabela, que tem 13 anos, tipo assim, ó, O que a senhora tá falando, né? não tem nada, é normal. Ai, Sim. mas não tratam ele mal? Mas não dão risada? Mas não tiram sarro? E a minha filha, não. Então, assim, você entende? Pra eles é Entendi. muito normal, é muito normal. O que você tá falando não tem coerência, entendeu? Então, essa é a ideia, que as crianças tenham muita convicção de que isso é normal, que tá tudo bem. Não vai mudar quem você é, não vai mudar sua família, não vai mudar nada. E aí a criança traz pra dentro de casa. E aí, assim, acontece que às vezes tem transformações de pessoas que estão dispostas também a ver por um outro lado. E tem casos que não tem, né? Você Que não sabe que, tem, assim, que aham. às vezes a gente vê, né, meninos que saem de casa porque o pai não aceita a relação Sim. com outro homem, meninas também. Ainda é difícil. Mas ainda é difícil por conta de termos esses nossos antepassados que ainda são muito presos a coisas que eles foram ensinados assim. E que o entretenimento ensinou assim. E que a sociedade ensinou assim. E hoje as coisas vêm indo diferente. Então, assim, é importante que a gente trabalhe com diversidade, mesmo que a gente sinta que não rolou, que a família ainda tá resistente, mas a criança não vai estar. Não vai estar. E ela vai crescer e ela vai ser pai e mãe, e ela não vai ser o pai e mãe que foi o pai e a mãe Sim. dela. Entendeu? Então, essa é a ideia. E aí, quando eu trabalho com a turma do Longinho no Fundo 2 ou médio, aí já é mais difícil. Porque aí já tá mais enraizado os pais e a conduta do que eles acreditam, Sim. inclusive do bullying. Então, seu viadinho, seu não sei o quê. Porque vem um machismo, vem um negócio ali Claro, da família, aham. entendeu? Mas ainda assim, eu acredito que eu lanço a semente. Eu planto lá. Então, eu ia falar isso. Eu acredito que você Eu planta, planto lá. ela não pode não nascer naquele exato momento, mas mais uma hora Uma hora floresce. vai, exatamente. Entendeu? Concordo com você. Então é um poder, eu falo que é o poder da nossa voz, né? Por exemplo, Uhum. você tem um poder de voz, você tá aqui trazendo pessoas usando o seu poder de voz para levar conteúdo, para levar informação. Eu uso meu poder de voz como mãe, como artista, como professora. Então, cada lugar que eu vou e cada ambiente que eu tô, eu uso a minha voz para potencializar alguma coisa, né? Então, eu sempre falo assim, a gente usa tanta voz às vezes para falar besteira, né? E assim, em briga, às vezes assim, você quer pôr a pessoa pra baixo, né? Porque quando você tá Aham. brigando, você quer quem vence aqui, né? Claro, claro. Mas a gente pode usar a nossa voz para coisas tão melhores e para potencializar tanta coisa. Então, é importante todo mundo saber, do mesmo jeito que tem o poder do amor, que todo mundo tem o poder da voz. Às vezes você, trabalho numa empresa de engenharia, mas poder de voz. Você tem um poder de voz com seu funcionário. Você tem um poder de voz com a moça que tá trazendo café. Não, e é aquilo, né? De repente a moça que tá trazendo café, ela tá mal. Aí você vira e fala, nossa, é o melhor café. Isso, é Tipo, tão nossa, simples, é cara. aquilo, né? Você chega e, meu dia fica melhor quando eu tomo o seu café. Gente, é um negócio que você É, muda é o o dia poder da do amor com o pessoa. poder da voz misturado, Exatamente. sabe? Então é muito bonito a gente Sim. lançar a semente e trazer isso, porque às vezes a pessoa ela não pensa, pô, é verdade, né? Pô, eu tô usando a minha voz pra. Acho que eu tô usando a minha voz pra falar coisa que não é boa, não. É, Vamos mudar isso aí. Então, porque às vezes a pessoa vai no automático, ela não percebe, ela só reclama. exatamente. Então a gente traz essas reflexões e eu falo que a turma do Longinho ela tem camadas. Então Uhum. quando eu vou fazer uma apresentação na praça, eu não sei quem é meu público. Ah, Porque você é. tá passando ali, aí às vezes a criança para, você não quer parar, mas a criança para. E aí o pai e a mãe acabam assistindo porque tá com a criança, vai deixar a criança sozinha. E aí que acontece a mágica. Porque aí vai nas camadas, eu vou na camada daquela mãe, eu vou na camada daquele pai, eu vou na camada da criança. Cada um vai pegar alguma coisa daqui. Entendeu? E já teve várias contações de histórias que no final tem mãe chorando. Olha. Porque mulher é mais sensível, geralmente. Sim, sim. De chorar e E a falar. mãe, né? Porque aí a Mãe. mãe vê as cenas. Eu já vi mãe cutucando o marido. Tipo, viu? Olha lá. Viu? Não é preguiçosa, é TDAH. Deve ter, tá vendo? Porque a Bela, que é essa aqui do cabelinho azul, ela tem o déficit de atenção, né? E o déficit de atenção é muito banalizado.
Que todo mundo tem, que bibibi, bababá. Ai, E aí sim. tiram sarro e tal, e tudo bem, né? Mas assim, quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é complicado. Atrapalha a vida. Você é chamada de burra, entendeu? Você finge que entendeu pra poder ficar no rolê ali. Então não é tão bonito e nem tão romântico que, né, falam, não romantizem o autismo, não romantizem o TDAH, porque é real, entendeu? Eu tenho TDAH diagnosticada e a minha filha, que é inclusive a inspiração da Bela, tem TDAH também diagnosticada. E as pessoas às vezes não respeitam. Ah, ela vai falar que é o TDAH dela, pra justificar o lá. Isso me deixa triste. Nossa. Porque eu falo assim, cara, mas não é pra justificar, é porque é real, Sim. é neurológico, entendeu? Tá no meu cérebro. Não tá. Ah, mas todo mundo esquece a chave. Ah, mas todo mundo esquece o nome de alguém. Ah, mas todo mundo não sei o quê. Tá bom, porque nós viemos de pandemia, porque a gente tá no celular, porque a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Sim, muita gente não tem TDAH e tem sintomas de quem tem TDAH. Mas quem tem, tem. E atrapalha. Atrapalha. Entendeu? E as pessoas não respeitam. Eu acho que às vezes respeitam mais o autismo do que o TDAH. E aí acontece muito bullying. E aí acontece muita criança que vai pra escola, não aprende nada, vai pra casa cheia de dúvidas, repete de ano, e aí o pai fala o quê? Preguiçoso, não estuda, e esculacha a criança que tá sofrendo, cara. E às vezes é isso, não é? Entendeu? Não é culpa nem Não dela, é, nem não é. meu. E aí, mais uma vez eu falo, sem informação não tem como você respeitar. Sim. Então, por isso é importante o entretenimento vir com informação. No carro não vem com informação para tu comprar o carro? Então vem com informação de inclusão e diversidade. Sim. Quanto mais você consumir esse conteúdo de uma forma leve, mais vai entrar e mais você vai começar. Isso aqui então pode ser que não seja preguiça. E para professor também. Eu tive problema com o professor da minha filha. Já. Assim, de me tirar do sério. Porque eu falo, eu sou a Carol Porto de arte, contadora de histórias, fofa, né? Eu amo as minhas crianças, eu sou super carinhosa. Porém, eu tenho meu pulso firme. E mãe, eu sou bem brava. Eu sou brava. Mãe normalmente Eu é muito sou brava, eu sou né? brava. Com as crianças. Então assim, não mexe com as minhas filhas. Que eu viro bicho, entendeu? E aí eu já tive uns problemas com o professor, porque... mas ela não sei o quê... porque todo mundo... Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. A minha filha é Isabela Porto Piqueto. Ela é um indivíduo. E eu quero que ela seja tratada com a individualidade dela. Não porque o Enem... Eu não quero saber do Enem. Eu não quero saber da nota. Eu não quero. Se tem outro pai que tá preocupado, é a individualidade dele, da família dele. A minha Sim. individualidade, eu quero que a minha filha, Isabela, aprenda o que ela conseguir. Porque, assim, eu já acho errado esse lance de nota. Mas tudo bem, porque é o tradicional, é a coisa que veio. Nós temos muitas escolas hoje que já trabalham de forma diferenciada com projetos, que eu acredito mais. Mas na escola que ela tá é nota, e ela não quer sair da escola com as amigas, tá. E ela, às vezes, não alcança a nota. Principalmente em exatas, que é onde ela tem a dificuldade. Geralmente, quem é TDAH é mais desenho, música e tal, e exatas é mais complicadinho, né? Não todos, né? Como sempre falo, não existe isso. Todo autista é todo TDAH, não. Sim. São pessoas diferentes, individuais. Uhum. E aí, ela não estava conseguindo a nota. E aí, ela foi corrigir a prova e corrigiu com um olhar bem, tipo... Vou ferrar com ela. E eu fiquei muito brava. Porque eu falei, ela tá se esforçando. Eu tô pagando professora particular, eu tô pagando escola, e ela tá se esforçando. E você tem que potencializar o esforço dela. E não Enem. E não, eu não quero saber do Enem. Porque aí o que acontece? A criança se desestimula. Ela fala, poxa, eu sou muito burra. Caramba, eu tô Porque, ali, eu tipo tô tentando, assim, cara, tô tentando, eu tô fazendo não professora consigo. particular, eu tô estudando, eu tô me dedicando, e eu tirei nota baixa. E não é pra dar nota, não tô pedindo pra dar nota. Sim. Mas assim, corrigir com um olhar de cuidado, sabe? Porque teve algumas coisas que ela fez que, tipo, dava pra dar meio ponto, sabe assim? Uhum. A gente sempre fala, né, assim, a minha mãe falava isso muito pra mim. Não fica pegando corda com o professor, porque aí o professor não vai gostar de você, ele vai te ferrar. E é mais ou menos isso, né? Porque às vezes tem aquela... Falta meio pontinho, o professor pode dar um meio pontinho, pode dar um trabalhinho, entendeu? É uma ajudada, sabe? Então, assim, é muito importante a gente falar no entretenimento, a gente passar para outros educadores, os outros educadores criarem personagens deles mesmos, Sim. usarem o da Turma do Longínquo, fiquem à vontade. Eu cantei a música do Medo, que é da personagem Bela,
lá no show que eu fiz, né? Eu fiz uma abertura de um show pra educadores. E aí elas me mandaram, grava um vídeo explicando a música do medo, a gente amou. Que a música do medo, ela serve pra todo mundo. É como eu te falei, é camadas, né? Cada um pega a sua camada ali. Eu canto pra mim, Vitor. Porque eu também tenho medo de um monte de coisa. Quando eu fui fazer a abertura do show, tava lotado. Eu senti medo. Entendeu? Olha, eu também tenho medo. Medo cada episódio também de errar, de falar alguma besteira. Entendeu? Olha, eu quero saber da música. Já tem a música? Tem a música. Onde é que eu escuto a música? Tá no Spotify. Tá no Spotify, Carol Porto. Carol Porto de Arte. E tu explicou a música já? Caiu alguma Gente, coisa? caiu alguma tá coisa. tudo bem. É pra confirmar. Tá lá. Tá lá. Tá tudo Deve bem. ter no celular. Foi teu telefone? Não tem problema. Quer pegar? Não. Pode pegar, não tem problema. Não, caiu dentro da Tá? sacola. Tudo bem. Estrategicamente. Tá tudo bem. Tudo bem, não tem problema. E tu já explicou a música? Ainda não? Não, aí eu até falei, gente, eu vou participar de um podcast. Depois eu vou gravar o vídeo explicando. Sim. Eu vou cantar, né? Apesar de ter no Spotify, mas assim, é uma música legal, que nem eu falei lá na apresentação. Porque às vezes a gente tem um aluno que tem medo de alguma coisa ou que é muito tímido, ele não vai te falar. Eu sei porque eu fui essa criança, entendeu? Então, eu vivi isso. As pessoas perguntavam pra mim, o que foi? Eu falava, nada. Nossa. Eu não conseguia falar. Só que eu sofria com isso. Então, quando você canta música, às vezes a criança nem vai te contar. Mas ela vai acalmar, acalentar, entendeu? E ela vai levar aquela música pra ela. De repente, aquilo pode desbloquear ela pra ela fazer um exercício. Eu tinha muita trava. Eu não vamos jogar basquete. Aí eu pensava, não vou jogar porque eu vou errar. Sou péssima. Aí eu ficava, tô com cólica. Tô com dor de cabeça. Então, eu sei como é um TDAH. Depois que eu vi o meu diagnóstico, eu entendi muita coisa minha também, dessas coisas que eu tinha. Eu me escondia embaixo da cadeira, que eu não queria que ninguém notasse que eu tava lá. Porque o meu medo de errar, o meu medo de sofrer bullying, o meu medo de estar em evidência era tão grande que eu me escondia embaixo da cadeira. Então, assim, aí hoje eu sou artista, né? É uma coisa muito louca. Mas é isso, muitas crianças sofrem, né? E com o bullying e com o bullying de si mesmo. A pessoa faz o bullying com ela mesma, entendeu? Eu fui fazer também uma apresentação para umas meninas numa escola de dança falando sobre o medo. E eu falei assim, às vezes a gente entra numa aula de dança e a gente pensa assim, pô, aquela menina é mó boa, né? Olha a abertura dela, eu sou mó ruim. E aí você acha que a pessoa tá te olhando e falando sempre mal de você. Tipo, ela tá me olhando, ela tá falando isso, aquilo. E às vezes a pessoa tá te olhando e falando, nossa, que bonita que ela é. Nossa, eu queria tanto ter um cabelo dessa cor. Então, assim, a gente sempre pensa pior, né? Porque às vezes a pessoa tá te olhando porque ela tá te admirando. Sim. E falando, nossa, meu Vitor, cara, que legal o trabalho dela. Quando eu quero muito também fazer um podcast. Ai, será que... Sabe? E você tá pensando que essa pessoa tá me olhando. Aí tá falando que eu tô... Ai, será que eu tô não sei o quê? Então, assim, às vezes a gente tem que parar com esse medo e ir com o medo. Vai com medo mesmo, gente. Vai com medo mesmo, E essa música do medo é um medo sai pra lá. Então, depois se você quiser, se der, no final a gente canta um pedaço. Senão a gente entra no Spotify e escuta. E escuta também junto. Escuta junto. Perfeito. Agora eu quero falar dos professores e a diversidade dentro da sala de aula. Mas antes, eu quero, na verdade, assim, eu quero falar por quê. A minha mãe, desde que eu me lembro, né, ela sempre estudou sobre a diversidade e a inclusão, né? E aí... eu lembro muito disso dela, até pequena, ela já na escola, né, anos atrás, e agora até ela continua com cursos, né, sempre ali pós e tudo mais. E aí eu fico admirado com tudo que ela faz, e eu olho e eu falo, caramba, tipo assim, sabe, e eu acho que tem muito aquilo, às vezes a gente faz algumas coisas porque aperta no nosso calo, né, às vezes acontece isso, né. Sim. E minha mãe não, ela foi estudar por estudar e tá aí, e aí eu falo pra ela, caramba, que sorte, né? Eu falo pra ela, meu, que sorte cada escola teve ou tem de ter a senhora como profissional naquele quadro. Ai, que lindo. Eu falo pra ela, porque assim, é tão mágico, e ela vem, e minha mãe é muito, eu preciso falar. E aí ela vem contar pra gente, pra mim, pro meu pai, o que tá acontecendo. Ela liga pro meu irmão lá de Portugal pra contar pra ele o que ela tá fazendo, o que ela estudou, exatamente. Agora ela tá como coordenadora
também da parte de inclusão da escola que ela trabalha. Maravilhosa. Sim, então assim, e ela tava no show, né? E a gente se conectou já, depois eu vou Então, conversar com ela. Ai, maravilhosa. Vou mandar um beijo pra minha mãe, Dona Silvia, um beijo, tá? Tá arrasando no seu trabalho, sempre arrasou. Maravilhosa. Uma professora maravilhosa. Ai, eu fico tão feliz. Eu tô até arrepiada, eu fico tão feliz de ouvir isso. E eu gosto porque, tipo assim, ela traz as amigas juntas. Ai, ótimo. Então, Isso tipo é assim, muito ela importante. tá ali, mas ela quer levar pra galera. Ela então... não tá na individualidade, né? Não, exatamente. Ela quer compartilhar sim, as coisas que ela tá aprendendo. sim. O que é muito importante, porque as professoras não sabem o que fazer. Esse é o grande lance. Ah, professora folgada. Ah, não sei. Ah, mordeu meu filho. Ó, não viu. Gente, não é assim. Sala de aula é um segundo que você virou pra tirar a criança daqui, a outra já mordeu a outra. Ai, não viu que essas professoras, não sei o quê. Então, assim, a gente tem todo um problema, às vezes, de auxiliar. Então, auxiliar faltou. Trocou de sala. Enfim, são N coisas que ninguém sabe, só quem tá dentro de sala de aula sabe, né? Então, assim, o que eu sinto dos professores? Tem muito professor novinho que na faculdade não aprende nada, assim, vamos dizer assim, sabe? Porque a teoria, às vezes, é muito bonita e tal, a prática, que nem eu tô falando, ela é totalmente diferente, ela não vai funcionar. Aí, o que você faz, então? Porque aí tu aprendeu que é assim, assim, assim. Aí você chega num planejamento, que você vai seguir o bom dia, boa tarde, aí você vai pro parque, aí você vai pra lá, você vai pra cá. E aí até o que o Diogo Almeida falou no show, né? Aí todo dia que eu planejo ir pro parque, chove. Aí todo dia que tá calor, que eu vou não sei o quê, o ventilador tá quebrado. Porque assim, é tudo ao contrário do que você planeja. O planejamento não dá certo, entendeu? O planejamento que não é eficaz. E aí o que você faz? Só que na faculdade e tal, você não aprende o que você faz. Você só aprende o que você tem que fazer. Sim. E aí que tá o grande X. Tem professora que busca. Que ela tá aqui, mas ela tá sempre buscando mais. E tem professora que tá aqui, está aqui, ficarei. Tá ótimo, entendeu? E aí tem também o lance do nosso salário, né? Que não é tão bom. E desanima. Às vezes a professora tá em várias escolas, porque ela precisa pegar um monte de escola pra dar o valor final do mês. Tem aquilo também, de repente, da professora ela ser uma adulta, ela já vem com outras crenças. Muito. Você não tem noção de professoras mais velhas que estão há muito tempo lecionando que olham pra mim de verdade. Eu sofro bullying. Que olham pra mim e assim, o que ela vai trazer de novo? A gente sabe tudo, entendeu? Sabe? É uma coisa, tipo, e eu não sou novinha, né? Mas eu sou toda colorida, assim, eu tenho tatuagem, e aí eu tenho, sabe, assim, eu tô sempre de rosinha, então tem um quê, assim, mais criança, né? Então, às vezes não passa aquela, o que essa menina vai falar? O que ela vai... Tem esse preconceito, entendeu? A gente já tá aqui há 400 anos luz, a gente já sabe. O que ela vai trazer de novo que a gente já não sabe? Olha, eu tenho uma opinião polêmica sobre isso, né? O que eu falo pra minha mãe. Eu acho que professora que pensa assim nem tinha que estar dando aula. Mas é a opinião do Vitor, tá bom? Só pra deixar claro. Mas isso tá que é o problema. Então, e aí a gente quem faz que o quê? Sofre? Exato. São as crianças, entendeu? Perfeito. Porque assim, eu já vivenciei muitas salas de aula, porque como eu sou professora de teatro, de música, eu pinguei em muitas salas, né? Sim. Eu não tinha uma sala, eu tinha várias salas. Cara, tem vezes que eu vou pra casa triste. Porque eu falo assim, eu indo lá uma vezinha, tal, 50 minutos, eu não consigo fazer uma super transformação. Claro. E eu vou te falar, Vitor, eu sempre disponibilizo minhas músicas. E-book. Tenta fazer assim. Tem professora que me manda mensagem. Carol, tô aqui de férias. Me manda suas músicas, me manda as músicas que você trabalha com eles, porque eu tô ficando louca aqui e tal, não sei o quê. Eu tô aqui. É só vocês me chamarem. E uma outra coisa que eu sinto também, às vezes, de rancinho de professor, é tipo assim, eu já tenho aqui minhas músicas. Eu já trabalho com a inclusão aqui, com esse livro aqui. Tá bom, gente, mas esse livro você já trabalhou, agora trabalha com esse. Depois você trabalha com aquele ali, depois a mãe do Vitor vai vir, vai trazer um outro negócio. É troca. Sim. A gente tem que estar trocando, porque ninguém sabe tudo toda hora. Exatamente. Entendeu? Só que eu acho que tem um pouco de... muita professora nova, assim, que é auxiliar, começa como auxiliar, como estágio, então tá meio, tipo, também Deus dará. Tem umas que são super proativas e ficam vendo e ficam perguntando as coisas pra mim quando estão comigo em sala de aula. Tem outras que ficam sentadas no telefone. Então, assim, vai da pessoa também, vai da né? pessoa, mas da assim, pessoa. né, a gente tá cuidando de criança, né? A gente não tá na frente de computador, que também faz grandes estragos. Mas, assim, é uma vida.
Exatamente. Você tá lidando com uma vida. E aí quando outra pessoa faz algo com os nossos filhos, a gente não gosta. Mas tem muita que nem mãe é. Não é? Entendeu? Sim, É por isso que eu falo, assim, é complicado. É um tema difícil. Também é muito pensar Mas eu vou mesmo, né? entendeu? Eu vou enfiando. Eu vou chegando, eu vou colocando música, eu vou levando boneco, aí Tá às vezes eu certo, cato uma claro. professora e começo a falar, você sabia que essa aqui é isso, aquilo? Nossa, que legal essa sua ideia. Eu falo, pô, me segue lá no meu Instagram pra tu ver as coisas, tal, pra tu ter ideia. E hoje em dia é tão importante ter isso da diversidade e inclusão que, de verdade, na minha cabeça não faz sentido. E uma outra coisa que eu percebo também, sabe o que é? Muita, assim, coordenação que não quer falar sobre o tema porque não quer receber aluno de inclusão. Desculpa, mas eu vou falar. Que isso é uma realidade. Então, assim, eu faço contação de história de inclusão. Ah, que bonito. Obrigado. Qualquer coisa a gente entra em contato. Porque se você tem uma escola, e aí você divulga, né? Uhum. Carol Porto esteve aqui e tal. Em Santos, eu já sou muito conhecida como Carol Porto, que trabalha com inclusão e tal. Então, é aquilo que eu falei do nome. A mulher viu meu nome como socioemocional e já foi falar, por causa da Leca. Então, eu sou conhecida. Aí, não quer que vá, porque assim, eu sou mãe por exemplo, eu sou mãe de uma criança neurodivergente. Aí eu vejo a sua escola e falo, pô, que legal a escola do Vitor. Levou a Carol Porto. Então, eles são preocupados com inclusão. Exatamente. Vou colocar meu filho lá. Tu entendeu? Entendi. E aí começa um monte de famílias neurodivergentes a colocarem o filho nessa escola, porque falam, pô, que legal essa escola. Ela tem esse cuidado, esse olhar, ela contratou a Carol, ela tem os bonecos. Poxa, vai tratar meu filho, vai acolher. As crianças vão estar preparadas para receber, né, pessoas diferentes. A escola não quer. Entendeu? Isso. Há alguma lei perante a isso que não seja proibida a escola não... né, mas... É difícil. Existe. Agora, se vão cumprir a lei, é difícil. no Brasil tem muita já coisa. São outros 500, tem muita né? lei, assim, de mães. Uhum. Tem comunidades de mães que já entraram contra a escola. É que, assim, né, às vezes a escola é muito grande, advogado, sabe que, assim, né, infelizmente, às vezes nem sempre a justiça é justa. E aí tem mãe que vai ter que gastar um dinheiro que não tem. Sim. E aí acaba desistindo. Mas já aconteceu, assim, uma amiga minha muito próxima dela ligar na escola e pedir uma vaga pro filho, né, que tem algumas questões. Não tem vaga. Ela deu um tempo, o marido dela ligou. Temos vaga, tal. E assim, é tão bizarro, né? Será que a pessoa não pensa que isso pode acontecer, né? Exatamente. Mas existe bastante, infelizmente. Eu não sabia de verdade. Existe bastante. Aí tem muita criança neurodivergente nas escolas municipais, porque, né, teoricamente, estão mais preparadas. Sim. Não sei se estão, mas assim, eu já ouvi falar que tem escola municipal que é muito boa, que é melhor que particular, com lance de inclusão. E Santos, você sabe, Santos, a prefeitura tem um trabalho perante a isso? Eles têm a parte de educação inclusiva. Eu já fiz bastante contação de história em UME. Assim, eles são muito mais abertos e receptivos do que as escolas particulares. Entendi. É uma escola particular ou outra que realmente eu já fui. E que realmente se preocupam mesmo em acolher. E normalmente essas escolas que são assim, são escolas grandes? Ou varia muito? Varia muito. Varia? Então tá bom. Entendi. Né? Escola grande, eu já tava pensando já aqui em algumas, mas se varia muito, não tem... É preconceito mesmo. É preconceito e aí... Não quer ter trabalho. Entendeu? Porque assim, você recebe um aluno de inclusão, você tem que olhar individual. Exatamente. Você tem que preparar o PEI, né? Que o PEI agora é uma coisa que é individualizado. Então, você vai fazer a proposta daquele aluno. Dá trabalho. E às vezes, lembra que eu falei? Não quer ter trabalho. Pega o planejamento lá, faz isso aqui, decora a sala, põe a centopeia lá do Boas-Vindas, e é isso. E olha, dá trabalho mesmo, porque minha mãe é coordenadora da parte de inclusão e ela está de férias e está trabalhando. Já está montando tudo para as professoras, já, para todo mundo já chegar... Eu já quero ir na escola dela. Né? Fica a dica. Não, olha, eu vou até falar, não tem problema nenhum. Colégio Gratitude, Carol Porto aí, viu? E agora que tu falou, eu vou falar. Isso mesmo. Já fui no Gratitude. Já foi? Essa é uma das escolas que realmente... Tá vendo? Trabalha com inclusão. Tá vendo? Assim, que realmente quer fazer acontecer. Sim. Que quer acolher os alunos, que busca
formas de fazer isso ficar mais leve. Então, eu não ia falar nome, mas já que tu falou, Não, não tem problema. Eu falo. essa escola porque, assim, eu já trabalhei. Já Já não- fiz contação de Então, história. e não é nem propaganda, a gente não tá falando de Foi sem propaganda. querer, que não. rolou. Não, e eu falo, a gente não tá falando nem da parte de propaganda, não. É que eu acho que quando é assim, tem que ser dito. Entendeu? Sim. E aí, já que eu tava falando do trabalho da Dona Silvia, ela tá lá no Colégio ela Gratitude. tá lá, é por isso. Então, assim, É explicado. eles têm um trabalho diferente nessa parte de inclusão, né? Muito importante para a cidade de Santos. Com a parte de inclusão, aí tem a psicóloga também, que faz toda ela, inclusive a gente fez juntas um trabalho lá, eu, a psicóloga, com os menores, com os maiores, então é uma escola realmente preocupada. Sim, que faz. Não é fala, faz. Sim. E Gratitude, quando for chamar a Carol Porto, me chama também que eu quero ir lá, tá bom? Tu tem que assistir uma contação minha. Eu tenho que ir lá assistir uma contação. É verdade. E aí, a gente continua nessa parte dos professores, e aí eu quero saber estratégias e metodologias que você recomenda para eles aplicarem. Que é mais ou menos o que eu falo que é o meu método, né? Eu tenho um método da Carol Porto. Sim. Que nessa mistura toda que eu fiz aí nesse longo tempo que não tinha um nome, porque era orgânico, eu separei algumas coisas que eu acho que conectam e que é importante. Então, por exemplo, primeiro de tudo é a arte. Mas eu não sou professora de artes, eu sou péssima, eu não canto, eu não danço, eu não nada. Eu tenho certeza que alguma coisa de arte você tem dentro de você. Sim. Se você gosta de desenhar, é uma arte. Se você gosta de cantar, mas canta mal, é cantar. Porque não é pra você ser cantora. Sim. Então é você pegar uma potencialidade sua como professora e colocar na sua sala de aula. De arte. De artes, enfim. Segunda coisa, conectar com algo que a criança já conhece. Então, com uma cantiga, ou com um personagem, que nem eu faço às vezes assim, Longinho e Borboletinha. Aí vem a cantiga da borboletinha, a borboletinha convidou o Longinho. Então é sempre assim, algo que já conecta com algo novo. Nem sempre lançar coisa nova toda hora. E nem sempre tudo que eles já conhecem. Então isso é uma coisa que eu trago no meu método que conecta. Traz alguma coisa que eles já conhecem com algo novo e mistura. Porque aí gera a curiosidade e gera a conexão emocional. Né, que é o lance da publicidade. Você compra porque você se emociona. Então, ela vai prestar atenção, a criança vai prestar atenção na sua aula, na sua matéria, porque ela conhece a borboletinha, a Dona Aranha, mas ela vai ficar curiosa porque tem alguém novo ali. E aí você mescla as duas coisas. Então, as suas potencialidades, as suas habilidades em artes, escolhe uma e traz para sua sala de aula e traz para o seu cotidiano de aula. Sempre mesclar uma coisa nova com uma coisa que eles já conhecem. Literatura, que eu acho que a história ela tem esse poder de conectar no livro e no adereço. Então, assim, sempre tenha algo palpável. Um boneco, um fantoche, um tecido, uma bolinha. E sempre um storytelling, né? Então, uma história de livro, ou uma história já conhecida, então Chapeuzinho Vermelho. Mas a Chapeuzinho Vermelho encontrou a Leca. E aí elas foram não sei o quê. E aí tinha uma cestinha, vamos pegar uns paninhos vermelhos. Então sempre trazer o palpável. Porque a criança, ela vai se conectar, uma delas com a sua arte, uma delas com a cantiga, uma delas com algo novo, porque ela é curiosa, uma delas com coisa tátil, porque ela tem que pegar, segurar, se balançar. E criança gosta de encostar, né? Gosta, mas adora eu era uma criança que mexia em tudo. Eu ia no mercado, queria mexer. Aí minha avó falava, vê com os olhos. Não precisa ver com os olhos, é maravilhoso. E a outra coisa é a música. E os instrumentos musicais. Então, assim, tá dentro de artes? Tá dentro de artes. Mas vamos supor que você escolheu que você vai desenhar com seus alunos, porque você manja muito de desenho. Eu acho que tem que sempre ter música e instrumento musical. Mesmo você não sendo professor de música. Até para explicar matemática. Então, eu vou muito nessa linha assim. Saber o que o seu aluno gosta e saber o que a sua turma gosta. Isso é imprescindível. Porque você sabendo quais os desenhos que eles gostam, quais são as músicas, quais são os personagens, você conecta a memória afetiva deles com coisas novas. Matéria nova,
boneco novo, livro novo, projeto de escola novo. Você conecta com coisas que eles já têm uma memória apegada ali. Você, professor, ver as suas habilidades e trazer para dentro de sala de aula, porque você vai estar feliz fazendo aquilo, você vai passar felicidade, Nossa, você sim. vai super se conectar com a criança, porque às vezes a gente é professora, a gente tá de saco cheio, a gente brigou com a mãe, a gente brigou com o filho, a gente tá Só não acordou triste. também num dia bom. Então assim, quando tem uma frase que é uma música da Noviça Rebelde, que ela fala: eu lembro das coisas que eu amo e então eu me sinto bem. Então ela fala gota de chuva, bigode de gato, todas as coisas que ela gosta. Então toda vez que eu tô meio tristinha, eu lembro das coisas que eu amo. E aí eu volto a me sentir bem. Então isso é uma frase legal, assim, pro professor, sabe? Então, só que como que você sabe as coisas que você ama? E os seus talentos e as suas habilidades, se você nem parou pra pensar nisso? E aí são as coisas que eu tenho no meu método. Então o meu método é assim, personagens, adereços, coisas táteis, música, suas habilidades, conectar algo que eles já conhecem de memória afetiva com algo novo. E uma coisa muito legal que eu aprendi com o Estevam Marques, que é um cara que eu amo, que trabalha com educação através da brincadeira, ele fez um... Tu lembra desse negocinho que a gente fazia da lembro. infância? Ai, adorava isso. Não sei se isso Sim. tem nome. Ai, não, é um origami de... Que a gente fazia Fala um pergunta, número, sim, aí escolhe uma cor. ia abrindo, E aí ele fez isso, eu achei isso muito legal e eu gosto de passar pra frente. Você abre aqui e você escreve as coisas que você determinou que você vai usar na sua aula. Então, Sim. por exemplo, eu vou trabalhar sempre com música, porque eu gosto de música. Então, vamos lá, música. Aí você põe num negocinho, música. Aí no outro você põe levar algo que eles gostam. Aí no outro você põe levar algo novo. Aí no outro você põe instrumento musical para essa aula. Aí no final do dia do seu expediente, você vai... 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aí vão ter 4 coisinhas lá. Você vai ver se você fez. Eu cantei? Pô, não cantei com eles hoje. Eu levei alguma coisa? Pô, não levei. Porque aí você começa a se policiar, porque o começo é lindo, tu quer fazer tudo. Quer. Aí eu vou levar boneco novo, vou levar música, vou levar não sei o que. Passa um mês, tu já esquece tudo, já não faz mais nada, já mete qualquer coisa, entendeu? Então, esse origamizinho, assim, ele é muito legal. E não precisa ser isso, né? Mas às vezes, sei lá, escrever, e aí no final do dia você fazer um checkzinho. Eu fiz tudo que eu tinha me proposto a fazer aqui na aula. E isso não só para educação infantil. Para educação infantil, para fundamental e para médio, porque eu tive uma professora também que ela tem uma turma de inglês. Ela falou, eles não se conectam com nada, eles não prestam atenção, não fazem atividade, eu não sei o que fazer, eles são muito dispersos. É celular? Busca o celular. Busca um joguinho do celular que eles gostem muito. Traz o jogo. Vamos jogar o joguinho antes. Jogar o joguinho na aula. Vamos jogar o joguinho na aula. Mas me fala uma coisa, esse joguinho como é que é? Aí vamos separar aqui então os personagens desse jogo. Vamos criar então uma história. Se esse jogo fosse assim, como seria se fosse assado? Você entende? Porque é importante você saber quem você é, o que você gosta, o que os seus alunos gostam, independente da idade, e aí sim você trazer uma coisa nova para conectar, uma habilidade para conectar, uma música, um instrumento musical para adulto também. Para criança grande, difícil. Para adolescente, gente, eles gostam de instrumento musical. Gosta. Então colocar também assim que a gente fala que é a sala de aula invertida. Em vez do professor trazer a matéria, quem traz a matéria são as crianças. É mais ou menos isso, né? É que tem muitos nomes, né? A gente tem muita metodologia e muito nome. Né? Tem. Mas eu acho que o que engloba tudo isso são esses pontos chaves, entendeu? Uhum. O boneco, ele funciona muito. E não é só com criança. Porque traz a representatividade de algo que a pessoa tá vendo, que ela pode pegar, e que ela pode passar. Então agora a gente vai passar o Pedro, vamos que nem batata quente. Uhum. Vamos passar agora aqui, quem ficar a segurar o Pedro tem que falar pra mim uma palavra da história, do não sei o quê. E trabalha história, trabalha geografia, trabalha matemática, física. Cada professor dentro Sim. da sua especialidade e do que ele precisa dar de conteúdo, né? Uhum. Então, assim, é um método muito que é muito amor, assim. É você olhar para a coisa que você está fazendo e se dedicar, e não só ir dar aula. Sim. E pegar o seu conteúdo, abram na página 32. Lição de casa é a página 25. Ai, que aí também ninguém aguenta. Não dá. Não tem dá. que ter entende? Esse jogo, essa conexão. Mas para ter isso, você tem que você se preparar. Você sabe o que você ama? Você, Vitor, o que você ama? Que você não deixa de fazer, assim, no dia que você... Mas que você não deixaria de fazer. Mas que você deixa de fazer, porque no dia a dia você não faz. Ai. Olha, eu coloquei na saia justa. Nossa, colocou, porque agora eu tenho que lembrar. Faça esse trabalho, vamos dizer assim. Coloca numa folha tudo que tu gosta.
de fazer. E tudo que você se acha bom. E é o que eu falei. Ah, pô, eu gosto de cantar, mas eu sou péssima, sou desafinado. Problema, você gosta. Não tô mandando pra ser afinado. Eu tô falando pra você escrever o que você gosta. E eu faço isso com os professores quando eu dou workshop. Primeira coisa, eu dou uma folha em branco e falo, escrevam as potencialidades de vocês, as habilidades de vocês. E fica todo mundo assim, ó. Falo, gente, vocês têm um monte... Não, eu não gosto de nada. Ah, recortar EVA. Eu falo, não é só isso que você tem de habilidade. Eu tenho certeza que não é. Por exemplo, eu gosto de cozinhar. Ah, mas cozinhar não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Coloca lá, eu gosto de cozinhar. Meu, vai chegar um dia que tu vai olhar aquela frase ali e vai falar, pô, vou levar uma receita pros meus alunos hoje. E a gente vai fazer um jogo de receita do X-Men. Sei lá, sabe? Tipo, viaja na batata. Eu viajo na batatinha. Claro. A minha criatividade, ela é muito aguçada, graças a Deus, né? E que é uma outra coisa que os professores reclamam comigo. Assim, ah, mas eu não sou criativo. É. Você é. Todo mundo é. Mas igual estudar matemática, você tem que estudar pra ser criativo. Um ator, ele tem que andar olhando as pessoas, ele tem que andar no metrô olhando, prestando atenção em trejeito. Ah, eu posso trazer isso, eu posso trazer aquilo. Sempre perguntam, você se inspirou em quem para fazer esse personagem? Não é? Então é isso. E o professor é um ator, se você parar pra pensar. Porque ele tá no palco ali. Sim, verdade. E aí o que tem acontecido muito? O professor tem perdido o protagonismo. Exatamente. Porque as crianças acham que sabem de tudo, elas procuram tudo no Google, agora é a inteligência artificial que faz o trabalho. Pra que eu preciso de professor? Entendeu? Tu vai me ensinar o quê? Então o professor tá numa linha do tempo muito complicada. Mesmo, por isso que o professor tem que saber quem ele é, buscar as potencialidades dele, ir feliz, por mais que seja difícil financeiramente falando, gente, eu sei que não é fácil. Mas assim, se você escolheu isso... E se você tem vidas nas suas mãos, dê o seu melhor. É claro, mesmo bora lá. Mesmo que aquele dia o seu melhor seja pouco, porque você tá sem condição de dar o melhorzão, entendeu? Mas esses passos, assim, e esse negócio de você olhar ou escrever e dar check depois é bem legal. Depois faz e me conta. Coloca as suas coisas no seu dia a dia, até aqui mesmo, eu vim gravar e tal. Pô, eu fiz tudo que eu gosto de fazer, eu dei o meu melhor. Eu falo que, olha, meus dias são melhores quando eu tenho podcast para gravar. Entendeu? Eu amo. É sobre isso, assim, dá pra ver que você faz com amor o seu rosto quando a gente fala as coisas, que você não tá só perguntando, que você tá absorvendo tudo que eu tô falando. Então você vai sair daqui conhecendo muito mais a Carol Porto, e às vezes você vai dar uma entrevista pra uma pessoa que ela, do mesmo jeito que eu entrei, eu vou sair e ela não me conheceu. Porque ela só tá no mecânico de perguntar e ser um bom entrevistador e um bom repórter. Mas nem sempre a gente tá escutando, e nem sempre a gente tá vendo. Então, que a gente possa se escutar mais e ver mais. E metodologias, a gente tem inúmeras. E cada um se sente confortável em usar uma. Mas eu acho que o principal de tudo é você saber quem são os seus alunos. Porque se metodologia tal não funciona com o seu aluno, o que eu vou adiantar falar pra tu que essa metodologia é ótima? É verdade. É ótima pra Carol. É. Porque a Carol é criativa, a Carol conecta uma coisa com a outra. Ah, pô, mas eu não sou tão assim. Então, vou pra um outro lado ali. Eu não vou jogar a responsabilidade pros meus alunos, porque eu não vou saber administrar o que eles vão me trazer de criativo. Claro. Na sala de aula invertida, no caso, né? Então, eu acho que a minha metodologia, ela é arte, instrumentos musicais, suas habilidades, conectar com algo que a criança, adolescente já conheça, trazer algo novo, usar sua criatividade e inovação. Porque hoje a gente tem que ir pra inovação. Tem que pegar um joguinho, tem que abrir um TikTok, tem que fazer uma dancinha. É se misturar com eles, tem que se camuflar lá. Se você ficar na distância de professor-aluno, já falei, perde o protagonismo. Eles não têm nem mais respeito por professor. Exatamente. Porque eles acham que eles sabem tudo. Sim. Entendeu? Exatamente. Agora eu quero falar da turma. Bora. Primeiro, como é que ela nasceu? Pra gente entender. Foi do longinho. Foi esse aqui dos braços coloridos. E aí, puxa um braço aí. Puxa. Ele tem um braço bem comprido, que na verdade já é a inclusão dele, né? Ele tem um braço maior do que o normal. Então, os braços dele aberto é maior que os nossos braços abertos. Por que eu criei o longinho? E eu criei ele assim, meio Emília, né? Então, meio boneco, o olho dele tem uma expressão de exclamação, o cabelo de dread colorido, e ele tem uma pantufa, porque eu criei ele na pandemia. Então, a gente trabalhava de chinelo e pantufa, lembra de meia? Sim. Que a gente trabalhava daqui pra baixo, quer dizer, daqui pra cima. E aí, eu criei ele bem remetendo à pandemia. Eu adorei. E aí, eu não tinha reparado. E aí, eu comecei a usar o longinho online. Porque a gente dava aula online, né?
E aí, no Instagram, eu lancei ele no sentido de falar do distanciamento social para as crianças pequenas. Então, por exemplo, Sim. tô com uma sala de 2 aninhos, 3 aninhos. Como que eu vou chegar para essas criancinhas pequititinhas e falar assim, gente, a gente tem que ficar no distanciamento social. O que que essa palavra significa? O que essa palavra significa? Nada. Aí, qual foi a minha ideia do que a gente tá conversando até agora? Porque tinha aquilo também de prender eles na frente da tela do computador. Também. Tinha isso Imagina, ainda sim. também, né? É, porque tem que ser atrativo. Eu vou ficar eu lá, blá, 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 blá. É diferente, é completamente diferente da gente estar ao vivo, né? Sim. Então, por isso também as cores, né? Pra poder chamar atenção. E aí, a história do Longinho é o seguinte. Ele é um menino que tem os braços bem grandes, ele gostava muito de abraçar 4 amigos de uma só vez, porque o braço dele era muito grande, e ele é aquele que gosta de estar com a turma junto, então todo mundo que chega aluno novo, ele abraça, quem tá triste, ele fala, não, vem cá, e abraça, não foi escolhido pro time, não, vem cá, e abraça. E aí, quando chegou a pandemia, a mãe do Longinho chamou ele e falou, Longinho, você não pode mais abraçar, tá? Proibido, agora não pode, pelo amor de Deus. Aí ele ficou muito triste, porque ele falou, poxa, mas o meu braço serve pra isso, porque assim, na cabeça dele, pra ele não sofrer o bullying, ele já logo lançou algo, uma funcionalidade pro braço. Entendi. E quando essa funcionalidade não podia mais ser usada, aí ele ficou tipo assim, agora vão ver meu braço mesmo. Vão ver a minha deficiência, né? E aí, assim, e lógico que isso são camadas, porque a criança que tá recebendo, ela não tá nessa camada aí que eu tô te falando. Entendi. Mas a ideia principal era o quê? Não pode mais abraçar. Aí o Longinho teve uma grande e brilhante ideia. Ele foi pesquisar qual era a distância do novo abraço. Porque na escola, quando voltou o presencial, tinha xizinho. E a gente tinha que sentar as crianças no xizinho e não podia ficar até pra comer. Era uma cadeira assim, uma cadeira não, uma cadeira assim. E aí eu falei que eram os braços do Longinho aberto. E essa distância aqui do braço aberto era a distância do X. Por incrível que pareça. Então eu falava assim, aí o Longinho ficou tão feliz porque ele achou uma nova funcionalidade pro braço dele. Agora ele ia, em vez de abraçar, ensinar o novo abraço. Que é ficar longinho do seu amigo. Até o bichinho ir embora e a gente poder se abraçar novamente. E aí eu fiz uma música. E aí a música falava, eu sou o Longinho e eu vim brincar, mas com segurança eu vou ficar. Pra não se esquecer, é só se lembrar, de braços abertos você vai ficar. E aí ele lançava uns desafios, tipo, corre, 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 vai congelar, andando rápido, devagar. Tudo com o braço do Longinho. Por quê? Eles brincavam de pega-pega, de corrida, de estátua. Tudo sem se pegar. Nossa, sim. Tudo longinho. Entendeu? Então o Longinho, por isso esse é o nome. O Longinho veio pra falar do distanciamento social. E isso bombou na internet. E aí, começou todo mundo a querer o Longinho. Aí Mato Grosso, Rio de Janeiro, Fortaleza. O povo queria o personagem. Queria, porque assim, ninguém inventou isso. Claro. Com todo respeito. Eu inventei. Mas e aí, isso mesmo. tipo, todo mundo queria, porque, pô, uma mão na roda, ninguém sabia o que fazer, como que explicar pras crianças. E aí o Longinho voou, e aí eu voei junto, entendeu? Fomos longe. Foram. Longinho e eu fomos longe. E aí a coisa cresceu, e aí depois dele eu fiz a Família Dedos, que não tá aqui, que eram fantoches, dedoches, na verdade, e eu fiz o livro físico. E aí falava sobre a higiene das mãos e sobre a família que mora, né, nos dedos. E o dedinho, que era o menor, ele era o comilão. E ele não se lavava direito, porque ele era o último. Então a gente lavava o dedão, lavava... Quando chegava aqui, já lavava de qualquer jeito, pra ir logo. E o dedinho ficava lascado, entendeu? Só, E aí ele ficou doente. Porque o bichinho ficou grudado nele. Por quê? Porque o bichinho é invisível aos nossos olhos, a gente não consegue ver. E aí no lúdico, eu fui falando da lavagem da mão, que era uma coisa chata. Tá? Era chato. Era chato pra gente que era professor. Tu imagina pra criança. Era toda hora, Vitor. A criança fazia assim, ó. Na máscara. Vai lavar a mão. A criança fazia assim, ó. Vai lavar a mão. A criança fazia assim, vai lavar a mão. Deus. A criança punha a mão no chão, vai lavar a mão. E não era lavar a mão, né? Igual a gente lava. Era lavar o dedo, lavar o punho, lavar a unha. Ai, tinha isso. E aí eu fiz outra música. Peraí. Aí eu fiz a música da Família Dedos. Então era uma música era um funk. É um funk que existe. E era de repetição. Essas músicas todas estão no teu Spotify. Estão no Spotify. Carol Porto, The Art. The Art, tá. É. E aí a música era de repetição. Por que eu fiz de repetição? Porque era para os professores usarem. Porque assim, eu não conheço a Carol, não sei cantar a música dela. Mas você vai repetir com seus alunos. Então eu falava, a família Dedos chegou para brincar. Aí o professor e a criança, a família Dedos chegou para brincar.
A lavar as mãos, nós vamos te ensinar a lavar. E além disso, é o quê? Memorização, repetição, atenção, porque se você não prestar atenção, você não vai repetir. Exatamente. E aí a criança fica concentrada porque ela quer repetir, então ela não fica falando e nem fazendo bagunça. Entende? Tem todo um rolê muito louco que eu Claro. amarro atrás. E aí a família Dedos veio também, foi que foi. Eu nem tenho mais livro. Acabou meus livros. As pessoas me pedem E não tem eu não e-book? fiz mais. Da família Dedos não, porque como foi com a editora, não posso, né? Eu tenho que sempre fazer com a editora. A do Longinho foi e-book, então o do Longinho eu consigo... editora, lança na Amazon, editora. Pois é, não posso. E aí depois foi vindo vários, porque aí... Isso, aí vamos falar Aí veio a deles. Leca, que é a princesa careca que a gente Que a gente já dela, falou, sim. pra trazer essa representatividade, protagonismo. Sim. E mostrar que as mulheres são lindas e maravilhosas do jeito que elas são e tá tudo bem, né? E aí depois veio o Jonas, que eu falo assim, quando eu apresento ele. O Jonas, ele não consegue ver apenas com os olhos, mas ele consegue ver com o olfato, com o tato, com o paladar, com a audição e com o seu cachorro, que é o cão guia dele, que é o Jonas, que é o Spike, desculpa. E o Spike é o seu melhor amigo. Aí eu falo que é o cão guia e fiel escudeiro, melhor amigo do Jonas. Os dois amam rock and roll, por isso decidiram escrever o Rock dos Sentidos, aonde eles uniram a informação dos sentidos superpoderosos com o rock, que é o gênero musical que eles gostam. E na história do Jonas, né, conforme eu vou contando a história dele, eu falo muito sobre capacitismo, que é uma palavra que nem todo mundo conhece, e que já me falaram, Vitor, que o óbvio tem que ser dito. Porque pra mim é óbvio, mas às vezes pra pessoa não é. Então o que é ser capacitista? É você achar que só porque ele não enxerga com os olhos, ele não pode ir numa exposição de fotos. Ele não pode ir ao cinema. Ele não pode ir numa viagem. Então, assim, não seja capacitista, essa é a mensagem. Não seja capacitista. Porque ele consegue fazer coisas que nós que enxergamos com os olhos não conseguimos. Inclusive o de sentir, né? A gente sente, tá chegando cheiro do Vitor. Essa chave tá... O carro, a gente tem isso, né? Tem. Mas às vezes a gente não percebe. Porque a gente vê e tal, então a gente acaba deixando os outros sentidos para trás, né? E ele trabalha bem legal os sentidos em projetos pedagógicos que trabalham os sentidos, né? Não, e ele é muito legal também, né? Porque tem aquela pegada do que o cão guia, você não pode brincar com o cão guia, né? E também os cuidados com os animais, que eu também prezo muito. Ah, muito legal. E eu falei, inclusive, no show sobre o cão, porque tem uma outra coisa que as pessoas também não sabem, que é o cão de serviço. Porque tem gente que não gosta de cachorro, tá? E aí você entra, sei lá, numa farmácia e tem um cachorro. Cachorro na farmácia. É um cão de serviço. Ele tem, por lei, que deixarem entrarem no mercado. É por lei. Ele precisa, é o cão guia. Não tem como o cachorro ficar do lado de fora. Então, como tem também cão de serviço para crianças autistas, sinestesia, alguma coisa assim que tem um nome. Então, assim, quem não gosta de animal vê problema. Mas, infelizmente, temos que ter informação. As pessoas não têm informação. Então é preciso entender que, gente, é lei. Se você precisar, se você entrar com o cachorro também. Se você não gosta de cachorro, desculpa, mas ele precisa do cachorro. Se você não gosta de cachorro, não tenha na sua casa. Isso. Pronto. Isso, pronto. Eu falo. Obrigada, problema, eu falo. resumiu minha vida. Exatamente, Obrigada. pronto. Aí depois veio o Pedro. O Pedro, que tá com o colar de girassol, que é uma política pública, que hoje já tá bem conhecida, mas ainda não como eu gostaria. E ele usa o abafador, que as crianças acham que é fone de ouvido, mas não é. Então, é muito legal porque ele, por si só, já é representativo. Sim. E eu consigo trabalhar várias questões de informação. Mas sempre que eu apresento o Pedro, eu nunca coloco a deficiência na frente. Em todos os meus personagens. É sempre assim, esse aqui é o Pedro. E o Pedro chegou na turma, ele adora foguete, ele usa assim um colete todo lindo, porque ele tem no quarto dele vários cometas e lua. Ele tem inclusive um laboratório, que eu já fui na casa dele demais, e ele é super inteligente. Se vocês quiserem saber sobre foguete, constelação, conversa com o Pedro. Mas além disso, ele gosta muito de trazer informações sobre o colar de girassol. Vocês conhecem o colar de girassol? Porque o Pedro ama explicar para que serve, mesmo quem já conhece, ele explica do mesmo jeito. E aí eu começo a explicar, e é assim que eu trago a informação. Contando primeiro que, ele é uma pessoa e ele gosta disso. E ele não gosta de som. Então, quando ele vai viajar com a turma, ele leva o abafador. E quando ele tá sem o abafador, a turma fala, pegou o abafador? Porque senão você pode
pode ter barulho. Cuidado. Entendeu? Amizade, cuidado. Sim. Então, o Pedro tem a música... Ele tem 2 músicas. Ele tem a música do foguete, que é... Como ele gosta muito de foguete, ele perguntou pros amigos qual era a cor da lua. E cada um falou uma cor. E aí ele foi até a lua descobrir. E aí no final da música, tal, que aí vamos embarcar em um foguete, aí pula pra frente. É bem lateralidade, expressão, coordenação motora, tipo, a Sim. pedagoga na música. E aí no final as crianças falam, mas qual era a cor da lua? Aí eu falo, então, a cor da lua é a cor que você enxergar. Porque o que é dourado pra mim pode ser amarelo pra você. É sobre isso. Cada um enxerga a lua com os olhos que tem, com o repertório que tem. Entendeu? E a outra música dele é a da Árvore da Amizade, que eu cantei no show. Que quando o Pedro coloca a mão na terra, ele consegue ficar calmo. Então, quando o Pedro tá agitado, porque tem alguns alunos com espectro que se desregulam, ou que o barulho incomoda, ou que aquele dia não acordaram legal, e tem algo que você consegue saber que aquilo acalma. Que esse é o lance de você conhecer seus alunos. E o meu aluno, aqui no caso da história, ele gosta de mexer na terra. Então, a gente planta a árvore da amizade, que é uma música que a gente coloca a mão na terra imaginária, rega a planta, aí a gente faz a árvore. E ela tem 2 versões, a versão em ciranda e a versão em baião, que eu te falei. E a do foguete é tipo um rockzinho, meio psicodélicozinho, assim, meio carimbador maluco, assim. Eu já quero escutar todas já. Eba, vou ganhar uma pessoa no Spotify. Calma, aí vamos pra Bela, A Bela, ela é inspirada na Isabela, que é a minha filha que eu te contei. Ela tem o TDAH e ela tem a ponta do cabelinho, assim, brilhante e azul. Porque o que acontece na história dela, pra resumir, assim, pra gente também, né, não demorar muito. Ela tem medo de errar. Também inspirada um pouco em mim, eu acho. Esse medo de se expor. E por conta do TDAH, a gente já tem um lance de, pode ser que eu não entenda. Então, quando a professora fala, vou chamar alguém para vir aqui na frente, é o fim. É o fim da linha. E aí, assim, é coração disparado, é dor de barriga, é físico, é mão suando. Então, ela sempre queria não aparecer, não queria fazer as coisas. Ela começa a evitar fazer coisas, porque o medo de errar é tão grande que ela não quer nem fazer. Sim. Só que aí a turma, com o olhar de amizade, percebe isso na Bela e estende a mão pra Bela. E fala, vamos junto, tá com medo? Dá a mão, vamos junto. E aí ela decide, porque a gente tem muito isso nas competências socioemocionais, a tomada de decisão. Você pode decidir pegar a mão e ir, ou você pode decidir continuar onde você tá. Ela decide aceitar ajuda. E aí a música do medo fala sobre isso. Primeiro é o medo sai pra lá, que é a primeira estrofe, e a segunda estrofe é, meu amigo veio me ajudar, ele estendeu a sua mão, me deu atenção, e juntos nós fomos enfrentar o medo. E aí, quando ela começa a enfrentar o medo com a ajuda dos amigos, o cabelo dela brilha. E aí ela fala, cara, que legal, meu cabelo é mágico. E ela vai enfrentando toda vez por conta do cabelo. Mas aí, depois de um tempo, ela descobre que não era do cabelo. Que o brilho era de dentro dela. E pelo fato dela não enfrentar e não fazer as coisas, ela escondia o brilho dela. Ela até se escondia embaixo da cadeira. Ela escondia o brilho dela. E quando ela começa a enfrentar os desafios com a ajuda dos amigos, achando que é o cabelo e tal, meio que ela sai do foco, o brilho dela vem pra fora. Então o brilho é dela, não é do cabelo dela. E aí eu falo pras crianças que o seu brilho é só seu e que ninguém pode tocar. Então nunca deixe ninguém te falar que você não consegue, que você não é capaz, porque ninguém tem esse poder de mexer no seu brilho. Só você. Sim. Ai, eu tô adorando conhecê-lo. E essa aqui última... é a Bárbara. Ela tem a síndrome de Down, então ela tem o olhinho mais juntinho. Sim. Ela é a fotógrafa da turma. E ela traz a reflexão das coisas que eu falei mais cedo, da lente. Um bom fotógrafo, ele tem que ter uma lente boa. Se ele tá num lugar fechado, ele tem que abrir a câmera, fechar o diafragma da câmera. Isso eu aprendi em publicidade, hein? Tá vendo? Eu sou fotógrafo. Né? Tô adorando. Eu aprendi em publicidade, isso aí. A gente tinha aula de fotografia. Então, e às vezes a lente tá arranhada, enfim, às vezes não dá mais pra usar, caiu no chão, quebrou. Não adianta você teimar com aquela lente, que não vai ficar boas as fotos e os vídeos. Assim na vida. Então, se você tá usando uma lente que não é a sua, que é a do seu pai, da sua mãe, do preconceito, troca de lente, joga fora. Põe uma lente nova, limpa essa lente. E aí fica a reflexão, porque ela sofre o bullying por conta da aparência dela, por conta de
infantilizarem. As pessoas têm muito isso na síndrome de Down, né? Ai, que bonitinha, ai, que lindinha. E vai ser criança pra sempre. Ela vai crescer, vai ser mãe, vai casar. Quantos aí, pessoas que a gente conhece, o casal aqui de Santos, Samuel e Isabela, que tem síndrome de Down, são maravilhosos, fazem tudo, são autônomos, Sim. têm a casa deles. Então, assim, parem de ficar com capacitismo. Exatamente. Né? Então, ela traz essa reflexão. E na história, no lúdico, ela fotografa o casamento do elefante amarelo, que queria se casar, que é uma música que fala sobre grande e pequeno, e é uma marchinha de carnaval. Aham. E aí ela tem esse lance de cenas que ela fotografou, que traz pra história da turma. Meu, adorei a E turma. tem a Tina. Não falamos dela. A Tina é a princesa do tempo. Ela foi feita por conta de uma aluna minha, Aham. que quando viu todos os bonecos, que eu tenho 10, né? Não trouxe todos. Sim. Ela viu os 10 bonecos, ela me chamou e falou assim, por que não tem uma boneca preta? Aí eu falei, tem o Pedro. Aí ela, não, boneca. Aí eu falei, e com o cabelo encaracolado, ela falou. Porque ela é uma menina preta com cabelo encaracolado. Aí eu falei, mas tem a Leca, porque assim, eu pensei na questão de cabelo, né? Aham. Ela, não, tia, você não entendeu. Uma boneca preta com cabelo encaracolado. Eu falei, vou te contar um segredo. Tenho, mas ela tá chegando na turma. Porque não conta pra ninguém. Aí eu, né? Aham. E aí eu fiz a Tina. A Tina, ela é a princesa do tempo, ela mora na cidade do tempo. Ela é os seus ancestrais são os reis e rainhas da cidade. Então mostra o protagonismo da Sim. família de reis e rainhas pretos. Sim. E toda essa ancestralidade. Na Cidade do Tempo, as brincadeiras ancestrais são muito válidas, então é roda, pé no chão, a gente brinca com a brincadeira terra-mar, que é de um lado a terra, do outro lado o mar, e aí tem uma linha no meio que é uma brincadeira africana. E aí ela guarda aqui neste colar, que é passado de geração em geração, super poderoso, ela guarda os momentos de qualidade da Cidade do Tempo, que são esses momentos de brincadeira. E lá, a vila é muito unida. Então, os pais brincam com as crianças, todo mundo brinca descalço na rua, a porta fica aberta, é uma coisa muito vila. E aí, uma bruxa, que mora mais afastada, tenta roubar o colar, porque como ela é afastada, ela que se afastou, na verdade, porque tem a história da bruxa também, tá? A parte. Aham. Ela se afastou de todo mundo, então ela falava, já que eu não tenho um momento de qualidade, que ninguém brinca comigo, eu também vou estragar, ninguém mais vai ter. E aí ela tenta roubar o colar da Tina, mas ela não consegue, porque a Tina tem todo um preparo pra cuidar do colar, né? Uma responsabilidade. Aham. E aí o que ela faz? Bom, já que eu sou bruxa, então eu vou fazer o meu colar. E aí ela faz uma poção mágica, faz um colar de pêndulo e hipnotiza toda a Cidade do Tempo nas telas do celular. E aí fica as crianças e os adultos assim, ó, com o telefone, ninguém mais olha pra ninguém, ninguém mais brinca, ninguém mais participa da vida de ninguém. Aí ela começa a ver que o relógio tá todo parado, andando pra trás, que alguma coisa aconteceu. Quando ela chega na Cidade do Tempo, tá todo mundo viciado no telefone, Sim. ninguém mais brinca, e aí a cidade vai acabar. E aí ela precisa fazer alguma coisa. E aí, assim, é uma história toda profunda, mas só pra resumir, o avô dela traz um ensinamento ancestral, que toda vez que você estiver diante de uma dificuldade que você não sabe o que fazer, você se olhar no espelho e lembrar quem você é, de onde você veio, a sua força. Então, aí tem uma parte da música dela que fala, meu cabelo me mostra quem eu sou, já dizia o meu avô. E aí, nessa hora, ela fala, é isso, eu vou levar o espelho pra bruxa, porque ela não é uma bruxa má. Ela só se afastou. Sim. Ela é uma boa pessoa e ela precisa lembrar quem ela é. Quando ela lembrar quem ela é, ela vai desfazer o feitiço, porque ela não é má. E aí ela desfaz o feitiço. Olha! Nossa, eu adorei, meu. E aí, só tem você contando? Eu tenho em algum lugar essas histórias? Então, eu tenho algumas partes no programa do Patati Patatá que eu Sim. fui e ficou gravado, e aí tem algumas trechos, né? Não tenho muito conteúdo gravado no YouTube por conta de tempo mesmo, De né? tempo, aham. Então é meio que assim, quem vai conhece. Mas a ideia, olha eu já ultrapassando o sinal, a ideia daqui pra frente é arrumar o meu canal do YouTube. Como eu faço muitas coisas paralelas, então assim, eu trabalho com criança, mas também com professor, mas também faço show, né, abertura de show e tal. Então a minha vida ainda tá muito assim,
louca. E pra gente se dedicar para o YouTube, a gente tem que se dedicar para o YouTube. Tem, né? tem. Então, assim, no meu YouTube tem sim fragmentos de histórias, tem músicas. Tem uma menina que fez a Leca pra mim, que ela realmente estava careca, que ela passou por um câncer e ela faz a Leca. Então tem bastante coisa legal. Tem Dance Kids, que eu peguei as músicas e são crianças dançando pra você dançar em casa. Então tem conteúdo. Mas eu preciso me dedicar mais pra ser mais, assim, o que eu faço no presencial, sim, entendeu? Sim. E já sabe, né? Já dá pra vir aqui gravar no Espaço Taori. É Então, aquele que já faz a pensando, propaganda. eu te perguntei. Então, já tava pensando nisso. É um espaço que dá certo, hein? Pra você gravar, ia ficar um luxo. Com esse telão maravilhoso. Essas luzes aqui. Eu quero já. Então, já vamos pensar junto. Vamos. Já fica e aí a gente já fala com a equipe do Espaço Taori. Cara, a gente tá chegando ao fim do episódio, porque se deixar a gente passa, né, Caio? A gente já tá um bom tempo aqui conversando, né? Quantos minutos? Olha, 1h30 o nosso episódio já tá tendo. Vamos finalizar com um jogo? Vamos. Tá bom? Ele é assim, eu vou te falar uma palavra e você responde rapidamente a primeira coisa que vem na sua mente. Não necessariamente precisa responder com uma palavra, mas pode ser também. Tá bom? Bora lá? Bora. Então é assim, ó... São coisas que têm a ver com o que você trabalha, tá bom? Tá. Então, diversidade. Necessidade. Inclusão. Pra ontem. Educação. É tudo nessa vida. Brincadeira. É imprescindível. Respeito. A gente precisa olhar mais pra isso. Teatro. Faz parte da vida de todas as pessoas. Aprendizado. É único e individual. E para encerrar, comunicação. Faz parte do nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Adorei. Perfeito. E que, ó, rapidinho, hein? Olha... A gente já se comunica nascendo, chorando, sim, né? Sim, é verdade. Já a primeira comunicação. Verdade. E a gente já tá, ó, tanto tempo no nosso episódio que o nosso telão até parou. Eita! Já Ele cansou, coitado. Nosso cenário já até encerrou já o tempo dele aqui. Olha, pra gente encerrar o nosso episódio de vez, você já falou um pouquinho, mas quero um conselho para os educadores e artistas que querem trabalhar com inclusão e diversidade. Estudem, pesquisem, façam essa troca, estejam abertos a receber novos projetos, novas informações e perseverem, porque é um caminho que muitas pessoas vêm querer desanimar, muitas portas se fecham, então a gente acaba desistindo e indo pelo mais fácil. E aí eu peço como mãe, pelas nossas crianças, não vão pelos mais fáceis. Vamos andar no caminho difícil, pode me chamar que a gente dá a mão e a gente anda junto, porque as nossas crianças precisam muito da gente. Sim. Como ser humano mesmo, né? Mas a gente, professor, mais ainda, porque a gente que tá ali, às vezes, cuidando mais do que a própria família, né? Sim, que às vezes tem criança que, infelizmente, o professor é o ponto de referência, né? Então, estamos juntos nessa caminhada, estamos andando, estamos já bem mais na frente de quando eu comecei, mas ainda tem muito chão aí pela frente. Muito chão, exatamente. E seu Instagram, pra mim te seguir, é @carolportodearte. Posso te chamar lá se eu quiser conversar contigo? Com certeza, pode me chamar. Quando entra lá tem um linkzinho que vai pro meu WhatsApp. E aí dá pra gente conversar. Isso, e aí assim, é fácil porque o YouTube, o Instagram e o Spotify é sempre a mesma coisa, Carol Porto de Arte. Perfeito, que eu ia te falar. Aí você já acha... O povo ir lá te escutar e te seguir no Spotify, que é importante também. E dançar, né, gente? Porque dançar é muito importante. Exatamente. É uma coisa bem legal pra pôr em sala de aula, quando eu falei da arte. Sim, Quem gosta de dançar, a criançada ama dançar. Exatamente. Dançar, tu passa até uma fórmula de física na dança. Passa mesmo na dança. Né? Passa. Então é Carol Porto de Arte. Em tudo. Em tudo. Perfeito. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do TaoriCast. Eu vou falar também para vocês me seguirem. @VitorLeutz, também em todas as redes sociais. Segue lá o TaoriCast no TikTok e no Instagram. Lá no TikTok a gente está postando cortes menores de cada episódio, tá bom? Tem 1 minuto, 1 minuto e 30. Para quem está assistindo a gente aqui no YouTube, vale a pena se inscrever, compartilha, leva mais esse assunto, o assunto da inclusão e da diversidade, para quem você ama, tá bom? E para quem você acha necessário escutar esse podcast,
que tá maravilhoso. Comenta aí, quer deixar algum comentário pra Carol, depois a gente também manda pra ela. Quem tá nas demais plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple, Amazon, também dá pra seguir a gente, tá? E não esquecendo que no YouTube a gente tem cortes maiores de cada episódio. Segunda, terça, quinta e sexta-feira. Carol, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui no Tauricast, viu? Acho que, assim, um episódio que ficou pra história do podcast, muito importante. Ai, obrigada. Você é muito maravilhoso. Ai, Sua obrigado. mãe também, que eu já nem conheço, mas já amo, sabe? Ai, E eu tô muito feliz e obrigado pela essa oportunidade de dar voz, né, a gente aqui. Quanto mais a gente fala, mais chega. exatamente. A gente tem que continuar falando, né? Exatamente. É Muito assim. obrigada, viu? Obrigado você. Tchau, tchau, pessoal.